Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos, Gilberto Perry. Ele vai conversar com a gente sobre um fantasma na vida de todos nós, né? O aumento no custo do transporte coletivo. Olá, tudo bem? Secretário, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Adriana, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes, à disposição de vocês, obrigado pelo convite. Obrigada, viu, secretário, por nos atender. A gente sabe que a agenda do senhor é super apertada, a gente tinha até um compromisso durante o início da semana, acabou a nossa comunicação não dando certo, mas hoje estamos aqui para falar sobre o transporte coletivo. Inclusive, a Frente Nacional de Prefeitos tem estimado que o aumento vai ser de 6,6% diante dessa alta dos combustíveis. Como é que a frente chegou a esse número? E de que forma, né, esse valor impacta na vida dos brasileiros? Pois não, Adriana. O diesel impacta no custo do sistema da ordem de 26%. Então, 26% vezes os 25% anunciados de aumento do diesel correspondem a um aumento no custo do sistema da ordem de 6,6%. Em algumas cidades, o custo do diesel impacta em 30% no custo do sistema. Então, esse reflexo do aumento do diesel pode chegar aí a 7,5%. Isso inviabiliza. Então, é mais um ingrediente que vem se somar a tantos outros que pressionam o valor da tarifa do transporte coletivo. Chegaria a inviabilizar o transporte? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o senhor deve estar acompanhando a discussão, algumas empresas já afirmam, né, que chega a ser inviável colocar o número de linhas circulando, inclusive já anunciando, já cogitando a possibilidade de redução caso alguma coisa não seja feita. Adriana, esse problema já vem de longa data, né? Ele vem pelo menos nos últimos 20, 25 anos aí, né? Porque o país aposta no modelo errado. Que modelo errado é esse? É tentar sustentar as despesas dos sistemas apenas com as receitas tarifárias, a receita que o usuário paga na roleta. No mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, onde o transporte público é sempre muito elogiado, inclusive pelos brasileiros que têm a oportunidade de viajar ao exterior, por que lá funciona daquela forma? Funciona porque o financiamento do sistema conta com receitas extratarifárias, para além daquela paga na roleta. Ou seja, os governos regionais e o governo central aportam recursos nos sistemas para que os sistemas ofereçam um bom serviço com uma tarifa que caiba no bolso do consumidor. Então, o Brasil reluta em sair desse modelo, porque os governos estaduais e o governo federal, em geral, se mostram muito resistentes a entrar nesta política pública. E sem esse ingrediente, nada vai funcionar. Então, os sistemas estão depreciando, não é só em Belo Horizonte, não é só na Grande BH, os sistemas estão diminuindo frequência de horários, estão diminuindo rotas, estão adiando a renovação de frotas, ou seja, há uma precarização do serviço. E isso pode indicar a volta do transporte clandestino em algumas áreas e desestruturar todo um serviço público que é essencial. Pois é, o Gilberto, e isso impacta além nessa questão da volta do transporte clandestino, como você destacava aqui agora há pouco, isso pode impactar também na piora do trânsito nas grandes metrópoles, porque afinal de contas as pessoas vão comprando carros a perder de vista, vão comprando motos e vão inchando cada vez mais o trânsito das grandes cidades, né? Existe alguma solução efetiva que talvez obrigue o governo federal, o governo do estado, municípios a entrarem nessa discussão? Passaria, por exemplo, por um pacto federativo que conversasse mais com a realidade das cidades? Exatamente, Rodrigo. Nós temos estudos, né, e conhecimento a respeito dos modelos implantados em outras cidades do mundo, eu repito, Paris, Barcelona, Nova York, Atlanta, Madrid, as grandes cidades do mundo se estruturam por um modelo não só de financiamento, mas como de governança. O tema do transporte público nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, é um problema federativo para os países que são federados, aqueles que não são, envolvendo os governos dos diversos níveis.
porque é uma política pública essencial e é uma política pública que demanda financiamento colaborativo e gestão colaborativa. Então, ou avançamos nessa direção, ou, eventualmente, estamos flertando com a situação de 2013 novamente. Parece-me que no país, a nossa memória, infelizmente, às vezes peca, né? Veja, 2013, o que aconteceu? Falar, só 20 centavos. Não era 20 centavos. O problema de 2013 era, sim, o conjunto da obra, porque as tarifas sempre estiveram subindo muito acima da inflação, cada vez comprometendo mais renda daqueles que menos ganham, e aí essa insatisfação popular, uma hora, acontece. Isso pode aparecer de novo, especialmente no ano eleitoral, isso pode ser, vamos dizer assim, uma situação muito tensa do ponto de vista político. Mas a situação vai esgarçando até no seu limite. Eu não sei onde é que vai dar essa queda de braço, né? Ou sentam à mesa governo federal, estaduais e municipais para poder estabelecer esse pacto federativo em relação a essa política pública tão importante, ou continuaremos flertando com uma insatisfação da população, com o aumento do transporte clandestino, com o aumento do número de transporte individual motorizado, o que atrapalha o trânsito. A Adriana, na primeira pergunta, ela depois conduziu para uma segunda pergunta, mas na abertura, né, dessa entrevista, ela foi muito feliz. Qual o impacto para os brasileiros? É disso que se trata. Aumento de tarifa não é problema apenas para os usuários do sistema. Muitas vezes, aqueles usuários do automóvel, da motocicleta, falam, aumento da tarifa, eu não uso ônibus. Só que o que acontece? A precarização do serviço de transporte público engarrafa as ruas e avenidas. Vocês deram agora informações há pouco, né, do trânsito, engarrafado aqui, difícil ali. Essa situação tende a se piorar. É verdade. Ô Gilberto, e diante desse cenário todo que você traça para a gente da necessidade que governo federal, que governos estaduais entrem nessa disputa, não na disputa, na verdade, usei mal a palavra, que entrem nessa questão, eu te pergunto o seguinte, a Frente Nacional de Prefeitos tem uma ideia do quanto, por exemplo, deveria ser investido no Brasil para que a gente tivesse um modelo de transporte que fosse um pouco mais digno para o cidadão? É possível se fazer um cálculo diante dessa necessidade apontada por você? Pois não, é possível sim. Por exemplo, um cálculo já feito e tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que já foi aprovado no Senado. O presidente Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, mineiro, foi muito propositivo, né, e ajudou muito os prefeitos e as prefeitas, né, oferecendo tramitação rápida, né, para um projeto que aporta 5 bilhões no sistema. Por que 5 bilhões? 5 bilhões porque é o impacto que a gratuidade dos idosos acima de 65 anos tem no sistema. Nós temos diversas perversidades no sistema, Rodrigo. Uma delas é essa: as gratuidades justas não são sustentadas pelos os demais usuários pagantes. Então, se a tarifa hoje é um valor de, vamos supor, aí, de R$5, 8% disso o usuário está pagando para poder sustentar a política pública de gratuidade para os idosos acima de 65 anos. Qual é a solução? Tirar a gratuidade? Evidentemente que não. A solução é aportar recursos no sistema para que o usuário não tenha que sustentar essa gratuidade. Então, para resolver parte deste complexo problema, uma solução seria o aporte do governo federal de 5 bilhões por ano no sistema para sustentar a gratuidade dos idosos. Depois nós temos outras gratuidades, estudantes e outras definidas em legislações estaduais e municipais, que eventualmente podem, com recursos estaduais e municipais, repassar recursos para o sistema para bancar essas gratuidades. Aí você vai me dizer assim, Gilberto, isso resolveria o problema? Não resolveria o problema é ainda mais complexo. O sistema, a gente pode fazer uma conta aqui rápida, faço com você, Rodrigo, ele custa da ordem de 60 bilhões de reais ano, a operação desses sistemas, né? Lá fora, o valor da tarifa corresponde aí em torno de
30% a 50% do custo do sistema, a receita tarifária, né? Então, se nós tivéssemos aqui uma receita tarifária, né, correspondendo a metade desse custo, teríamos aí, sei lá, 50, 60 bi, então talvez nós precisássemos de outros 50 bi no sistema. É muito dinheiro? É muito dinheiro, mas é possível combinar diversas fontes de receitas para que esses sistemas operem de forma virtuosa. E aí tem uma outra saída, porque não é só uma conta rasa assim, 50 bi, Gilberto, isso aí não tem, o país não dispõe desse recurso, mas talvez com 20, 30 bi se aportar no sistema e o sistema ganhar qualidade, ganhar frequência dos ônibus, vai atrair mais usuários. Atraindo mais usuários, você tem mais receita tarifária, depende menos do subsídio. Então, existe um jogo de ganha-ganha, na medida em que você qualifica o sistema e melhora o sistema. Hoje nós estamos num jogo de perde-perde, porque você desqualifica, tira linhas, tira a frequência dos ônibus, perde usuários, tem menos receita, adia a renovação da frota. Aí o serviço é precário, perde mais passageiros e essa roda para baixo não para de girar. Então, o que nós precisamos é fazer o sistema, pelo contrário, entrar no círculo virtuoso. E para isso precisa de investimento. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Gilberto, esse é um momento que a gente faz perguntas objetivas e aí a gente tenta obter respostas objetivas, uma espécie de ping-pong. Vamos começar? Vamos lá. Para começar, então, o transporte coletivo nas grandes cidades. Desafio da federação. Os seguidos aumentos nos combustíveis. Só com recursos extratarifários para evitar novos aumentos. Política de subsídios. Fundamental. Os sistemas não se sustentam só com recursos de tarifas. Pacto federativo. Inafastável. A bandeira municipalista. União, estados e municípios numa mesa para construir essa política pública. Mais Brasília ou menos Brasília na vida do cidadão? Menos Brasília na vida do cidadão, com certeza. Gilberto. Falamos juntos. Gilberto Perry. Sabe por que a gente falou junto, Gilberto? Porque nós estamos aqui, angustiados, porque a gente queria estender essa entrevista por mais tempo, né, Rodrigo? É verdade. É um assunto que mexe com todo mundo, a gente está falando sobre isso desde o início do jornal. Todos os dias a gente fala sobre transporte público, Gilberto, e ainda tinha tantas coisas para a gente abordar, mas você volta em outras oportunidades, não volta? Queria aproveitar para fazer esse convite, viu, Gilberto, para que você volte, porque as informações e os dados que você trouxe aqui, acho que são muito importantes para ilustrar na vida prática do cidadão. Então a gente já deixa esse compromisso firmado com você, que breve a gente vai te chamar de novo para que a gente possa ampliar essa discussão, que ela é importantíssima e que mobiliza muito a nossa audiência aqui. Sempre à disposição de vocês. Um forte abraço, um bom dia, um bom pão de queijo. Com um cafezinho, né? Com um cafezinho, é claro. Isso não pode faltar. Obrigada, Gilberto Perry.